Gente querida, eu quero trazer a você nessa conversa uma informação bem objetiva sobre um tema chamado coach ontológico. Você tem escutado aí notícias no jornal, você tem escutado a mídia falar sobre isso. Muitas pessoas hoje se apresentam como coaches, mas objetivamente, o que é coach? Então, coach, semelhantemente a outras iniciativas profissionais que aconteceram ao longo da história, com a psicanálise, com a própria psicologia, com a administração, ou seja, vários segmentos profissionais foram aparecendo ao longo da história em função da demanda da sociedade e em função dos requerimentos que essa sociedade precisa para poder organizar-se e manter-se funcionando como tal. O coach é uma dessas vertentes nascida no século passado e ela específica e objetivamente trata das dificuldades que o observador, ou seja, que a pessoa tem em perceber uma realidade que seja diferente daquela realidade que é sua. Então, existe um ditado chinês que diz assim: o último ser a descobrir a água será o peixe. Porque o pressuposto do peixe é a água, ele está dentro da água, ele tem água por dentro, por fora, por cima, por baixo, pelos lados. Então, fazer com que o peixe perceba outra realidade não é necessariamente uma atividade fácil, mas é uma atividade possível, usando a metáfora da história. Quando falamos de coach na perspectiva profissional, que surgiu no século passado, ela surgiu com essa pegada. Como fazer com que as pessoas vejam possibilidades para além daquelas que elas próprias constroem ao longo da sua vida. Então, descobriu-se, através de pesquisas, de processos de aprendizagem, de uma série de coisas, descobriu-se que não é uma atividade fácil e não é uma atividade simples observar possibilidades fora daquelas possibilidades que constituem a minha identidade. Então, começou-se a se pensar como isso poderia ser feito. O Tim Galloway fez isso de uma forma brilhante quando ele começou a trabalhar com times. Ele era treinador de basquete. Ele começou a trabalhar com times e ele olhava para as pessoas e via naquelas pessoas uma série de potencialidades que as pessoas não conseguiam ver em si mesmas. Então ele começou a desenvolver uma série de instrumentalidades de caráter cognitivo e comportamental para que estas pessoas começassem a perceber que elas têm uma potencialidade instalada muito maior do que o nível de consciência que essas pessoas tinham. A isso foi chamado de coach, que é a palavra inglesa para treinador, para técnico. Com o sucesso desse empreendimento, o coach caiu no colo das organizações que começaram a fazer a seguinte pergunta: como é que eu faço para que as pessoas que trabalham comigo descubram um conjunto de outras potencialidades que elas têm, mas que não têm consciência de que têm? Então, foram feitas uma série de aproximações metodológicas e conceituais e as organizações começaram a utilizar isso. Paralelo a isso também, outros segmentos da sociedade começaram a estruturar estes processos para responder a essa pergunta básica: como fazer com que meu filho descubra potencialidades que ele tem, mas que ele não tem consciência de que tem? Como fazer com que o jogador tenha isso, o pai tenha isso, o empresário tenha isso? Moral da história, esse conceito generalizou-se a tal ponto que começamos a pensar nisso do ponto de vista profissional, ou seja, pessoas que conhecem essas mecânicas do processo de aprendizagem e do processo de comportamento e que são capazes de ajudar outras pessoas
a adquirir consciência sobre aquelas coisas que são capazes de fazer, mas que não têm consciência, portanto, dar-lhes consciência de que são capazes, para a partir daí instrumentalizar um alto desempenho a partir do desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências e dessas atitudes. Então, essa é, em linhas gerais, um traço histórico, conceitual, metodológico que cuida desse tema chamado coach. Mas a pergunta que se faz agora é: existem muitos tipos de coach. O mais antigo deles e o mais amplo deles, do ponto de vista da sua instrumentalidade, da sua metodologia, é o coach ontológico. Por que ontológico? A palavra ontológico é uma palavra dupla, é onto, que é ser, e logia, que é estudo. Então, o coach ontológico é aquele coach que estuda por que você é quem você é. Por que eu sou quem eu sou? Por que eu faço as coisas que faço? Por que eu penso o que eu penso? Por que eu tenho as limitações que tenho? Por que eu faço as escolhas que faço? Então, o coach ontológico, ele tem como objetivo entender, eu vou usar uma palavra incomum nesse sentido, o coach ontológico busca entender a gênese da sua identidade ou da identidade do observador ou do indivíduo. E é nesse processo de entendimento que a gente descobre coisas fantásticas. Então o coach ontológico se presta a isso, a discutir com as pessoas, fazendo-as entender do ponto de vista metodológico por que elas são o que são, escolhem o que escolhem, fazem o que fazem e têm o resultado que têm. Então, o coach ontológico busca, no seu processo, identificar na vida das pessoas o seguinte: aquilo que as pessoas gostam, aquilo que as pessoas não gostam nas suas vidas, porque é nessa perspectiva da avaliação que eu tenho dos meus resultados, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que me satisfaz, aquilo que não me satisfaz, aquilo em que eu sou bom efetivamente, aquilo que eu não sou tão bom assim, e dá um passo para trás e começa a estruturar na pessoa o seguinte: olha, tudo que você obtém na sua vida é resultado. E se tudo que você obtém na sua vida é resultado de quê? É resultado de uma ação que você fez. Esta ação, por sua vez, é consequência de uma escolha que você fez. E você escolheu o que escolheu porque você é quem você é. Aí entra a ontologia. Então, se eu sou o que sou, eu escolho o que escolho, faço o que faço e tenho os resultados que tenho. Então, o que o coach ontológico se propôs a fazer? Se propôs a dizer o seguinte: se eu sou quem eu sou, escolho o que escolho, faço o que faço e tenho o resultado que tenho, eu vou lá na origem, eu vou lá em sou o que sou e começo a entender isso. E começo a descobrir outras possibilidades que eu tenho, mas que não tenho consciência. E começo agora, metodologicamente falando, a estruturar outras possibilidades a partir de um método de aprendizagem e de comportamento, para que eu, ampliando as possibilidades de ser, amplio as possibilidades de escolher, amplio as possibilidades de fazer e altero o meu resultado. Com isso, eu torno a minha vida uma vida de alto desempenho. E esse alto desempenho traz algumas características de satisfação infinitamente maiores do que o fluxo natural da vida. Então, o coach ontológico, objetivamente falando, é essa ferramenta conceitual, metodológica, cognitiva e comportamental que amplia os horizontes do observador, fazendo-o perceber potencialidades que podem ser desenvolvidas para alterar a qualidade dos resultados que ele obtém, visando com isso melhorar a qualidade de vida, a qualidade dos relacionamentos, a qualidade ampla daquilo que eu faço, do modo como eu me relaciono, dos meus afetos, da minha profissão, da minha carreira, enfim. E é esse fluxo que faz com que o coach ontológico apresente essa
potencialidade para as pessoas que aprendem a conhecê-lo e a adotem como metodologia cognitiva nas suas vidas. Eu espero que essa pequena exposição tenha esclarecido para você alguma dúvida que você tenha em relação ao coach ontológico. E qualquer coisa, nos conecte, a gente está aqui para responder a essas perguntas que você porventura tenha. Entre no nosso site, entre nas mídias sociais, você vai ter essas informações aqui no vídeo. Nos acesse e teremos imenso prazer em continuar discutindo, conversando e explicando esse tema tão fascinante que é o coach ontológico. Um beijo!